E finalmente, depois de quase 5 meses de espera, o terrivelmente evangélico André Mendonça foi aprovado pelo Senado e será o 11º ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas o que isso impacta na vida das pessoas? Será que ele, por ser evangélico, por ter uma determinada religião, isso vai influir nas decisões dele no Supremo? Ou será que isso foi apenas uma questão política que o presidente Bolsonaro e até ele mesmo utilizou para conseguir agradar uma parcela da sociedade brasileira e lá no Supremo ele vai seguir a Constituição? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Fala pessoal, tudo bom? Em primeiro lugar, muito obrigado pela audiência, pela participação de vocês. Nós já somos mais de 650 inscritos e você que está conhecendo o canal agora, deixa seu like, se inscreve, ative as notificações. E quem já conhece o canal, não se esqueça daquele pedido que eu sempre faço. Indica para um amigo, para uma amiga que não conhece ainda o canal. No último dia 1º de dezembro, o Senado aprovou por 47 votos favoráveis, 6 a mais do que o necessário e 32 contrários, a indicação do ex-advogado-geral da União e ex-ministro da Justiça, André Mendonça, para uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. O André Mendonça vai tomar posse no dia 16 de dezembro e vai assumir o lugar do Marco Aurélio Mello, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal de 1990 até esse ano e foi aposentado compulsoriamente ao completar 75 anos. Eu vou ler aqui para vocês quem é o André Mendonça, qual o histórico, qual o currículo dele. Vamos dar uma olhada aqui. André Luiz de Almeida Mendonça nasceu em Santos, São Paulo, no dia 27 de dezembro de 1972. Formado pela Faculdade de Direito de Bauru, interior de São Paulo, tem também o título de doutor em Estado de Direito e Governança Global e mestre em Estratégias Anticorrupção e Políticas de Integridade pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Pastor da Igreja Presbiteriana, foi advogado da Petrobras Distribuidora de 1997 a 2000 e naquele ano ingressou como advogado da União. Então, André Mendonça, a gente entende aqui que ele é um funcionário de carreira da Advocacia Geral da União. E aí, no começo do governo Bolsonaro, em 2019, ele é alçado ao cargo, que ele fica até 2020. Depois, com a saída do Sérgio Moro do governo, ele é alocado para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. E em março desse ano, ele retorna à Advocacia Geral da União, onde ele sai em julho, quando o presidente o indica para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. A passagem do André Mendonça, tanto pela AGU quanto pelo Ministério da Justiça, ela teve algumas polêmicas, entre elas o uso da Lei de Segurança Nacional para perseguir ou para indiciar adversários políticos do presidente Bolsonaro ou pessoas que faziam críticas. E no auge da pandemia, ele foi no Supremo, como advogado-geral da União, defender a abertura de templos religiosos. E ele disse uma frase polêmica, ele disse que os cristãos estão dispostos a morrer pela sua liberdade. O que significa isso, ele não deixou claro até hoje. É importante destacar que o André Mendonça, como a gente viu, ele tem currículo. É o que o artigo da Constituição diz, que para ser um ministro do Supremo Tribunal Federal você tem que ter mais de 35 anos e notório saber jurídico. Isso ele tem um currículo que mostra isso, ele tem uma experiência. E o fato dele ser evangélico, dele ser pastor evangélico, não prejudica em nada a sua indicação. Agora, a forma com que foi vendida essa indicação pelo presidente Jair Bolsonaro, que foi, na verdade, uma promessa de campanha ou uma promessa ali para o público evangélico, que é um público que majoritariamente o apoia, isso sim prejudicou um pouco e colocou no André Mendonça um carimbo de... Será que uma vez lá no Supremo ele vai defender com a isenção e a imparcialidade necessária os temas ali, ou ele vai seguir a Bíblia, vai seguir os seus dogmas, os seus preceitos religiosos? Então, antes da gente ter esse juízo de valor, a gente tem que entender o seguinte: mais de 30% do Brasil é evangélico. É um setor que define eleições, é um setor que define valores para a sociedade. Nós não podemos ignorar essa questão. Agora, o local apropriado para a representação da sociedade não é o Supremo, é o Congresso Nacional. Ali sim, no Congresso Nacional você tem parcelas da sociedade representadas. No Supremo não, no Supremo a religião, a cor ou a classe social, ela não tem que ser um fator predominante para uma indicação ali. O necessário, como eu já disse, é o notório saber jurídico. Então, quando você cria uma espécie de cota para preencher uma vaga no Supremo, você está desvirtuando um pouco a função.
E o Bolsonaro não foi o primeiro, tá? O Lula, em 2003, quando indicou Joaquim Barbosa, ele também falava da questão racial, de ser o primeiro negro a integrar a Suprema Corte brasileira. Nos dois casos estão errados, tá? Nem o André Mendonça é o primeiro evangélico a ser ministro do STF e nem o Joaquim Barbosa foi o primeiro negro a ser ministro do STF. Agora, por que a sabatina do André Mendonça demorou tanto para acontecer? Não é comum. O presidente da República ele indica e após algumas semanas o Senado pauta a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça e depois já vota no plenário. O presidente da CCJ, o senador Davi Alcolumbre, não queria a indicação do André Mendonça. Não se sabe bem o motivo. O André Mendonça ele andou se indispondo com alguns parlamentares durante o período em que comandou a AGU e o Ministério da Justiça, e para o Davi Alcolumbre até se tornou uma questão mais pessoal. Então ele segurou essa indicação, ele segurou essa agenda, essa sabatina o máximo que ele pôde. E enquanto isso, nesses 5 meses, o André Mendonça penou um pouquinho. Ele fez peregrinação pelo gabinete dos senadores. Alguns até não receberam ele, como foi o caso do Renan Calheiros, em um determinado momento. E enquanto isso, o Bolsonaro também não ajudava muito. O Bolsonaro ele falava para o seu público que o André Mendonça tinha um compromisso com ele de almoçar, de jantar com ele uma vez por semana e também de uma vez por semana iniciar as sessões do Supremo com uma oração. Isso é inapropriado, né? O Estado brasileiro é laico, você não pode ter isso. Apesar que a gente viu ali as cenas da comemoração efusiva, principalmente da primeira-dama Michele Bolsonaro, quando André Mendonça foi aprovado. O fato é que após quase 5 meses, no dia 1º de dezembro, finalmente André Mendonça foi sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. E foi uma boa sabatina. Ele falou ali sobre temas até espinhosos, de certa maneira. Ele assegurou que na vida dele ele segue a Bíblia, mas que no Supremo ele vai seguir a Constituição. Falou que vai defender o direito constitucional do casamento civil de pessoas do mesmo sexo. Isso é uma pauta que os evangélicos não apoiam, não querem. E ele foi aprovado na CCJ e depois, no mesmo dia, aprovado pelo plenário do Senado. Agora, no primeiro pronunciamento dele, após ser aprovado, ele disse o seguinte, que é um passo para um homem e um grande salto para os evangélicos. Parafraseando o astronauta Neil Armstrong, que em 1969 foi o primeiro homem a pisar na Lua, né? Que ele disse que era um pequeno passo para um homem e um grande salto para a humanidade. Também logo após a aprovação do André Mendonça, alguns pastores evangélicos começaram a dizer o seguinte, falou, olha, essa resposta dele para casamento civil de pessoas do mesmo sexo foi treinada. Ele, na verdade, não vai seguir isso não. A gente treinou para convencer os senadores a aprovarem. Então, pera um pouquinho. Você tem líderes religiosos que assumem que influenciaram o futuro ministro do STF a mentir para os senadores? É isso? Bom, eu não acho que seja, tá? Eu acho que, na verdade, é apenas uma resposta que esses líderes religiosos e o próprio André Mendonça têm que dar a um público evangélico mais radical, né? Mais conservador. E é importante destacar que nem toda a comunidade evangélica do Brasil pensa da mesma forma. Existem várias e várias divisões. Existe um grupo de evangélicos mais à direita, um grupo mais progressista. Isso, aliás, é um tema para estudo, um tema até para um próximo vídeo nosso. Agora, a grande questão que as pessoas estão se preocupando é qual vai ser a postura do André Mendonça. Ele vai ser subserviente à Bíblia? Ele vai ser subserviente ao presidente Bolsonaro? Ou ele vai ser imparcial, vai seguir ali a letra fria da lei? O histórico mostra que uma vez que eles chegam ao STF, eles se distanciam dos presidentes que o indicaram. Eu vou dar um exemplo recente, rápido, que são os ministros indicados pelo PT. O PT indicou vários ministros do STF e eles majoritariamente votaram em questões da Lava Jato, por exemplo, na questão do julgamento do Mensalão, eles votaram contra o partido ou contra pessoas do partido, inclusive o ex-presidente Lula, que às vésperas de ser preso pelo então juiz Sérgio Moro, em 2018, teve um habeas corpus negado por 6-5. E desses 6 votos, a maioria deles foram de juízes indicados pelo PT, ministros do STF indicados pelo PT. Então, na verdade, isso mostra o seguinte, que uma vez estando lá, o ministro ele tem uma independência, e até para mostrar
que, olha, ele me indicou, mas eu não vou votar sistematicamente do que o presidente que me indicou pensa. Agora, no caso do André Mendonça, é uma incógnita, a gente vai ter que esperar a partir do dia 16 de dezembro, quando ele tomar posse, e ver a sua conduta, principalmente quando alternar o poder, que uma hora alterna o poder. Então, quando alterna o poder, você vê se vai continuar fiel ali à base bolsonarista ou se vai se adequar aos novos tempos, aos novos líderes de ocasião. Você, o que você acha? Você acha que o André Mendonça ele vai ser um ministro coerente, um ministro que vai seguir as suas regras, os seus propósitos religiosos e de valores conservadores ou não? Ali ele vai seguir a letra fria da lei, vai, quando tem que ser conservador vai ser, quando tem que ser mais progressista vai ser, ele não vai levar a religião como um argumento fundamental, como um argumento primordial. Diz aí nos comentários, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.